Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca IDIB. Aqui no nosso canal a gente já tem uma aula trabalhando questões dessa banca, mas essa vai ser a segunda parte. Se você não assistiu a primeira, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima. Antes de iniciar nossa aula, gostaria de pedir quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho e se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, primeira questão. Assinale a alternativa correta com relação aos tipos de músculos, verificando o que se diz ser verdadeiro ou falso. Primeira, as fibras musculares com contração voluntária estão presentes nos órgãos e vísceras, trabalhando constantemente para os movimentos de peristaltismos. Então, na verdade, é o oposto, né? As fibras de contração involuntária é que estão presentes nos órgãos e vísceras. As fibras de contração voluntária são as presentes no músculo esquelético. Segundo item, as fibras musculares com contração involuntária estão distribuídas nos músculos cardíacos e lisos. Perfeito, de fato a gente não controla a contração do nosso coração, por exemplo, ou a contração dos nossos vasos, dos nossos órgãos. Então, de fato, órgãos, assim como o coração e também o tecido muscular liso, são de contração involuntária, então verdadeiro. E terceiro item, as fibras musculares esqueléticas possuem controle nervoso para realizarem contração, embora alguns momentos possam acontecer movimentos involuntários ou conhecidos como arcos reflexos. Perfeito, terceiro item também, sem nenhum erro. Então, de fato, itens 2 e 3 são os verdadeiros, tornando então a alternativa C a correta dessa primeira questão. Segunda questão. A educação física, assim como outras disciplinas, possui características próprias e, assim como matemática, português, é componente obrigatório no currículo escolar. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, a educação física escolar é constituída de 3 blocos de conteúdos. Lá no nosso curso a gente tem uma aula sobre PCNs que a gente fala justamente sobre esse tema, e quando a gente fala dos blocos de conteúdos dos PCNs, são 3. Jogos, esportes, lutas e ginásticas, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. Então, muito cuidado. Normalmente as questões sobre blocos de conteúdos nos PCNs trazem uma pegadinha que são as danças, né? Quando a gente fala dos blocos de conteúdos dos PCNs, nós não vamos ter explicitamente as danças, mas sim o bloco de conteúdo, atividades rítmicas e expressivas. Então, de forma resumida, jogos, ginásticas, lutas e esportes, atividades rítmicas e expressivas e conhecimento sobre o corpo. Esses são os 3 blocos de conteúdos, representados aqui na segunda questão pela alternativa A. Terceira questão. Alguns estudos têm centrado esforços na tentativa de identificar qual o papel das atividades físicas diárias, seja de transporte, ocupacional ou lazer, e da prática regular de exercícios físicos na qualidade do sono de adolescentes. Nesse sentido, ressalta-se que a atividade física e o exercício físico são fatores distintos e que devem ser avaliados separadamente, visto que, então vamos para as alternativas. A primeira, que é a atividade física, é tida como qualquer movimento corporal voluntário que resulta em um gasto energético acima dos níveis de repouso, e o segundo, que é o exercício físico, é resultante de atividades planejadas, estruturadas e repetitivas, visando a manutenção ou otimização do condicionamento físico. Perfeito, a alternativa A já é a correta. Então, quando a gente fala dos conceitos de atividade física e exercício físico, muita gente ainda confunde. A atividade física é qualquer movimento corporal voluntário que vai gerar gasto energético acima dos níveis de repouso, enquanto que os exercícios físicos são um subgrupo da atividade física, né? São movimentos corporais voluntários que geram gasto energético maior do que os níveis de repouso, porém sua principal característica é que ela é sistematizada, né? Ela é planejada, buscando ou manter ou aprimorar um ou mais componentes da aptidão física. Então a alternativa A é a correta, relembrando a atividade física. Qualquer movimento corporal voluntário que gere gastos energéticos acima dos níveis de repouso, e o exercício físico é um subgrupo da atividade física,
porém de forma sistematizada, planejada, buscando melhorar, otimizar ou manter algum componente, um ou mais componentes da aptidão física. Então, terceira questão, a alternativa A já é a correta. Quarta questão, na idade contemporânea, 4 principais escolas foram as responsáveis pela pedagogia moderna que se consolidou no início do século XIX e inseriu a educação física como disciplina na grade curricular escolar. Dentre essas 4, 2 em especial tiveram grande influência na corrente de pensamento que introduziu a educação física no Brasil. Quais são elas? E aí ele fala inglesa e japonesa, francesa e alemã, alemã e romana ou nórdica e grega. Pelas alternativas já fica bem tranquilo resolver, né? Porque a gente lembra logo dos métodos ginásticos europeus, principalmente o método alemão, o método francês, método sueco e o método inglês. Então, nesse caso, já por eliminação, a gente teria a alternativa B, a correta, só que quando a gente fala de métodos ginásticos europeus, a gente tem inclusive uma aula lá no nosso curso trabalhando esse tema. O método alemão foi o primeiro a chegar aqui no país, né, por volta de 1860, e foi de fato a grande base da educação física nesse período, né, movimentos mais trabalhando o corpo total e buscando uma lógica muito higienista, muito militarista. E o método francês vai se tornar o método oficial do Exército Brasileiro lá para a década de 1910, né, por volta da década de 1910. Então, de fato, tanto o método alemão como o método francês foram extremamente importantes para a educação física no Brasil, né, para a história da educação física no Brasil. Então, quarta questão, de fato, item B é a correta. Método francês e alemão. Quinta e última questão, levando em consideração o fundamento de saque por baixo do voleibol, em qual plano e eixo está o braço que executa o movimento para o saque? Então, quando a gente fala do movimento de saque por baixo, a gente vai ter uma flexão do ombro, né? Então, quando a gente fala de flexão do ombro, esse movimento vai ocorrer no plano sagital, que é o plano, uma linha imaginária que vai dividir o corpo em metades direita e esquerda, cruzado perpendicularmente pelo eixo de movimento, né, o eixo que vai permitir os movimentos de flexão e extensão. Então, se temos o plano sagital, que vai dividir o corpo em metades direita e esquerda, o eixo que o cruza perpendicularmente é o eixo látero-lateral, que aí vai permitir os movimentos de flexão e extensão, que é o que ocorre no saque por baixo do voleibol. Então, nesse caso, quinta questão, alternativa B é a correta, plano sagital, eixo látero-lateral. Quinta questão, alternativa B é a correta, e com isso finalizamos a nossa segunda aula de resolução de questões da banca IDIB. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, pode falar com a gente tanto aqui pelo YouTube ou pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, onde eu também posto diariamente materiais de preparação específica, ou também pelo nosso e-mail, contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.